chamar essa palavra de a unidade que glorifica a Deus. Mas antes de entrarmos profundamente no texto, é importante entender que carta se refere a de Romanos. O autor é o apóstolo Paulo, o autor da espinha dorsal da doutrina cristã que nós vivemos hoje. Escreveu muitas cartas do Novo Testamento, inclusive Hebreus. Alguns até acreditam a ele, por mais que essa informação não seja 100% fiel. Mas, quando ele vai escrever a carta a Roma, ele está querendo apresentar 3 importantes ações nessa carta. A primeira é uma carta de apresentação. Ele queria se apresentar, porque ele não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Ao contrário da igreja na Galácia ou em Corinto, que o apóstolo Paulo fundou a igreja e saiu e deixou a igreja acontecendo, vivendo, existindo, e via problemas, chegava aos seus ouvidos problemas. Imagina pastorear sem WhatsApp, né? Sem Zoom, sem telefone, mas chega, a fofoca quando é boa, ela vai, né? E aí foi, e o apóstolo Paulo escrevia cartas pastorais para poder alinhar a saúde espiritual daquela igreja. A carta aos Romanos não. Ele não era o pastor da igreja, nem ele fundou a igreja. Mas ele vai escrever se apresentando, querendo se tornar um grande parceiro missionário através de uma igreja que estava estrategicamente num lugar muito importante. E também ele vai falar a respeito de fatos em defesa dele que estavam sendo mentirosos. Algumas pessoas estavam falando na igreja em Roma, o apóstolo Paulo não acredita em mandamento, ele não acredita em doutrinas. Ele desconsidera por completo todo o Antigo Testamento, toda a questão da lei. E não é bem assim. E ele vai fazer isso. E por fim, ele destaca a importância de judeus e gentios andarem em comunhão em Cristo Jesus. Essa é a base central dessa mensagem. No capítulo 14, ele vai reiterar a importância de não julgar. Cuidado com o julgamento. Vigia quanto a isso. E no 15, ele dificulta ainda mais todo esse pagode. Porque ele está dizendo o seguinte: agora, sustente, suporte, seja forte. E aqui nós entramos na mensagem. E eu quero ler mais uma vez o verso 1 do capítulo 15, que diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É a obrigação do forte suportar o fraco. Na igreja, então, nós podemos entender que existem 2 tipos de pessoas: os fortes e os fracos. Eu não sei onde você se enquadra, mas essa palavra é para você da mesma forma. Nós vemos esses telões de LED aqui, muito bem instalados, né? Como é bom, né? Um telão ajuda demais. Só que acima do telão, e quem está vendo na lateral, bem na minha cabeça aqui, você está vendo o quê? Onde eu estou segurando, olha que legal. Uma corrente, não é? Essa corrente, ela é o quê? Ela é forte. Para esse telão se sustentar, tem uma corrente aí. Uma vez bateu um vento forte e balançou. Vieram os diáconos e falaram: pastor, o telão vai cair. Vai cair esse telão, porque balançou. Eu falei: calma. Se tem uma coisa forte nessa igreja, meu irmão, são as correntes do LED. Até porque a gente terminou de pagar eles agora em janeiro. E o pastor Edson faltou estourar um negócio de novo convertido para comemorar, que é caro. Então, se tem uma coisa que não vai quebrar o LED, pode ficar tranquilo. Mas é porque tem uma corrente forte sustentando. É função de quem tem força sustentar. Amém, irmãos? Então, se você se identifica hoje como um cristão forte, não é um cristão perfeito, pelo amor de Deus. Não, eu sou inerrante, não tenho pecado, não tenho transgressões. Se a trombeta tocar, eu sou o primeiro a subir e vejo o resto da igreja vindo atrás. Não. Mas, se você entende que você já está num nível de caminhada com Deus avançado, você já conhece a verdade, conhece a palavra, tem experiências, se coloque como uma pessoa que a Bíblia diz: suporte as debilidades dos mais fracos. Se você não fizer isso, você vai estar indo contra o que a Bíblia diz. Muitas vezes, irmãos, a gente vive um evangelho meio self-service. Tem gente na igreja que acha que tem que vir para ser servido. E esquece o conceito de culto, porque culto é nós que fazemos, amém? Não é assim: ah não, Moisés estava ministrando louvor, o ministério de louvor, eles estavam se apresentando. Não, eles estavam ministrando a igreja para que juntos possamos adorar a Deus. O culto quem faz é a gente. Se você sai de um culto e você fala: o culto foi ruim, a culpa é sua. É como se você tivesse feito um jantar
Terminado, fala, não, a comida estava horrível. Esse cozinheiro aí, quem foi? Você que preparou. Porque o culto é muito individual. Alguém pode sair daqui da exata forma que entrou, enquanto o outro pode sair com uma nova história, com um milagre, vivendo um prodígio, com a resposta que veio buscar. Você fala, o local é o mesmo, a estrutura é a mesma, o Espírito que manifestou, a graça é a mesma. Mas por quê? Porque nós somos diferentes. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, você que é forte, não se agrade. Agrade o mais fraco. Só que não acaba aí. Texto sem contexto é pretexto para a maioria das heresias que a gente vê. Se terminasse aqui ou fechasse a Bíblia, você poderia entender alguma coisa um pouco ainda insuficiente. Mas calma. Nós precisamos entender que essa força é o que vai conduzir a nossa igreja. Você que é líder de GC, talvez tenha alguém no seu GC que só vai quando você liga. Aí você fala, não vou ligar. Ele não aparece. Você fala, rapaz, tem que ficar adulando. Debilidade de alguém que é mais fraco. Tudo bem. Você que é forte, cuida dele. Um dia ele vai ser forte. E você vai ter o seu galardão por isso. Você vai ver o fruto do seu trabalho sendo um objeto de glória a Deus e de impacto em outras vidas que você não mais vai precisar exercer tanta responsabilidade ali. Eu estava conversando ontem com um pastor amigo meu que está em Boston. E ele é 1 ano mais novo que eu. E o Roberto e eu, a gente falou, vamos ganhar esse camarada para Jesus. A gente era menino na época, novo. Menino não, né? Adultos, né? A gente tinha 17, 18 anos, meu irmão já tinha 40, né? Mas, vamos lá. Aí eu falava assim, Tarsis, vamos para a igreja? Ah, não vou não. Eu falei, cara, mas o culto é daqui 1 hora. Não, não vou não. Bicho, eu tô aqui embaixo, no carro te esperando. Se tu não for, a gente não vai. Ele, não, nada a ver. Cara, tu vai me fazer faltar o culto? E eu no interfone aqui. Aí ele, calma aí, então eu vou. A gente teve que fazer isso umas 10 vezes para ele poder pegar gosto de ir sozinho para a igreja. Teve um dia que um tio meu, para aceitar Jesus, quem levantou a mão fui eu. Ele estava do meu lado, na hora do apelo. Aí ele, o que tu está fazendo? Eu falei, cara, vambora. Tu conhece a verdade, tu está desviado, toma tendência. Não, não faz isso não, tenho vergonha. Mas não é vergonha. Tu foi para um cabaré um dia desse, não tem vergonha? Vamos lá para frente. Aí a gente foi. Tem hora que a gente tem que usar a força. A gente está forte, pega o fraco. Hoje, esse rapaz que a gente ficou adulando lá, ora por nós, manda a palavra, está dirigindo uma igreja em Boston. Crente, pastor. É graça a mim? Não, misericórdia. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Mas ele nos usa. Então, às vezes, você vê de forma fraca ter que adular alguém, ou ter que cuidar de forma mais zelosa, mas é porque a estação que ele está ainda é um pouco fraco. Quem tem filho pequeno aí, não tem filho grande, já teve pequeno, né? Quando nosso filho é pequeno, o que ele quer? Ele só quer uma coisa, morrer. É só isso que ele quer. Ele fica tentando se matar o dia inteiro, e a gente fica como, não vai morrer engasgado, não vai cair do berço, não vai botar pilha na boca, não é isso? A gente fica ali. Nossa vida é manter um ser vivo. Por quê? Porque ele é fraco. A gente foi essa criatura em algum momento. E graças a Deus por quem nos criou, que estamos aqui. Alguns caíram da cama, bateu a cabeça, deu uma sequelinha, mas tá bom, né? Tá aí, tá tudo bem. Quando há o fraco, o forte tem que se responsabilizar. E tá tudo bem por isso. Não tenha medo disso. Deus me colocou à frente do Hiro. Mulheres, vocês acham que só tem homem top nessa igreja, né? Só, pastor, não tem problema nenhum. Hiro é Hiro, Jesus, é tudo legendário, é tudo maravilhoso. Todo mundo sobe montanha, desce montanha, chega em casa, lava a louça. Não. Tem uns irmãos aí que eu falo, meu irmão, você tem mais tempo de crente que eu, cara. Você não sabia que essas coisas só depois do negócio de casar, não? Pastor, veja bem. Aí quando fala veja bem, já está dizendo assim, não, fraco. Tempo de igreja não determina força, amém, irmãos? Tem uns irmãozinhos que chegaram aí, Carol, no ano da provisão. Já converteram, batizaram, fez o curso de voluntário, está servindo a igreja. Aí tem aquele irmão lá, que se pegar todo pedacinho de pão que já comeu, dá uma padaria, só de Santa Ceia. Dá uma vinícola, só de golinho em golinho de Santa Ceia, que já tomou, vira sócio da Del Valle. Mas não mudou, ainda é um fraco.
Por quê? Porque a igreja no exército. Não é tempo de carreira. É jornada com Deus. Verso 2, vem comigo. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Diga comigo, agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Olha a importância de uma exegese, né, irmãos? Você vai agradar o próximo como? No que for importante para a edificação. Nós vivemos um tempo onde a gente quer agradar todo mundo. Cristãos que não se posicionam porque não querem entrar em polêmica. Cristão, não, eu sou, ou seja, insosso. A Bíblia diz, você é sal. O sal faz diferença. Você bota um salzinho, a comida fica, sal demais estraga, sem sal fica ruim. Somos luz. Um ambiente de trevas, se acende um farol alto, rapidamente o caminho se revela. É isso que Deus nos chamou. Nós somos sal e luz. Nós temos que ter posicionamento. Só que muitos acabam se omitindo. Por quê? Não, veja bem, né? Aí vem eu, veja bem. Muitas pessoas que me seguem no Instagram não são evangélicas. E se eu me posicionar ali, eu posso escandalizar. Tá certo. Se cale, fica caladinho. Deixa o outro que compactua de valores imorais, de uma cultura woke, de tudo que é contra a palavra de Deus, gritar. Que ele não está nem aí se ele escandaliza ou não. A Bíblia não diz que você não tem que ser veemente, forte e firme nas suas ideias. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Agrade ao próximo no que for bom para a edificação. Está lá. Você segue, não, eu sigo fulana. Por que não? Porque é minha conhecida. Se eu parar de seguir, ela vai se ofender. Mas isso edifica? Ela fica mostrando as nádegas, né? Ovelha sem lã. Ela fala, não, mas se eu parar de seguir. Edifica? Não, então para de seguir. Não edifica, corta. Mas é meu parente, irmão, sinto muito, né? Paciência, corta. Não, pastor. Se não for para edificação, corte. Só agrade se for para edificação. Então tá lá o teu irmãozinho que você está cuidando. Aí você vai, meu irmão, você tem que parar com essa prática. Isso não é de Deus, não. Você vai para o inferno se você... Não fala que vai para o inferno, não, porque ele pode se desagradar. Mas é para edificação. Então, se for para edificar, desagrade. Se for para edificar, desagrade. Toma tendência. Quem tem filho, a gente bota os meninos de castigo. O Henrique fez besteira, ficou 2 meses sem jogar videogame. Pergunta se ele se agradou. 2 meses. Não se agradou. Ficou chateado. Foi 2 meses negociando. Pai, 1 semana, né? Eu já entendi. Beleza, está acabando. Próxima reunião de pais, eu quero ver o feedback. Aí vem o professor e fala assim, pai, eu não sei o que você fez, mas agora é outra criança. Eu falei, eu sei o que eu fiz. Eu desagradei, mas para edificar. Não, eu não vou. Se for para edificação, desagrade. Agora, se não for para edificação. Por isso, pastor, que é o meu jeito. Eu falo mesmo. Eu não estou nem aí se eu vou ofender. Não, aí você é mal educado. Aí é falta de inteligência emocional. Quem fala o que pensa não tem domínio próprio, então falta fruto do Espírito. Porque não é falar o que pensa, é ser estratégico para cuidar a ponto de desagradar, mas sabendo que é para edificação. Porque quando você aponta o pecado em amor, a pessoa pode até ficar triste, mas no fundo ela sabe, realmente eu tenho que parar com isso. Eu preciso melhorar com isso. Eu sei que eu falhei. Então, não queira agradar todo mundo. Agrade na hora certa. Mas desagrade se for para edificação. Nunca mais na sua vida esqueça isso. Se for para edificar, agrade ou desagrade. Verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus, ele foi um porta-raio, um para-raio de ódio da humanidade contra Deus. Toda a raiva que o mundo tinha em Deus foi descontada em Jesus. E isso não é diferente da gente, pessoal. Você vai ser odiado. A nossa unidade tem que vir aqui. Uma unidade que glorifica a Deus tem que partir daqui. Porque lá fora a gente vai ser odiado. O mundo odiou Jesus. Você está longe de ser um Jesus. Por mais que, não, eu sou cristão, pequeno Cristo, seguidor de Cristo. Convenhamos. O mundo vai te odiar. Porque odiou Jesus. E Jesus
A Bíblia vai dizer que as injúrias, ele vai citar o Salmo 69, verso 9, né? As injúrias que te ultrajavam caíram sobre mim, caiu sobre ele. Quando eu falo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero viver o Evangelho. Então Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu vou viver a rota que Jesus viveu. Eu vou ser odiado, eu vou ser atacado. Haviam conflitos internos e conflitos externos aqui na igreja em Roma. Eu te explico o contexto histórico e trago para cá. Havia judeus e gregos, ou seja, os gregos gentios na igreja em Roma. O que o judeu queria? Tradição. Gente, é circuncisão, tem que, corta, né? Tem que guardar o sábado. Ou os irmãos fizeram um costelão. Tinha porco lá no costelão, não pode porco. E os gentios falam, não, isso é a cultura de vocês, irmão. Vamos para a graça, o evangelho de Jesus. E aí, a igreja internamente tinha um conflito. Conflitos existem dentro da igreja, irmãos? Em todas as igrejas. Pastor, eu conheço uma igreja que não tem conflito. Então você não conhece a igreja, na verdade. Porque toda igreja tem alguma divergência, é normal, faz parte. A pluralidade, a diversidade da igreja, somos muitos. Mas não pode ter um racha. Aí não. Mas esse conflito, nós vamos ter dentro da igreja. Alguma divergência, está tudo bem. Agora, lá fora o conflito que o pau quebra de verdade. Irmãos, 2025 foi o ano da provisão. Aí tem gente que fala assim, mas para que palavra profética? 2026, Deus nos deu, ano da aliança. Por isso que eu estou pregando sobre unidade. Não existe aliança sem unidade. Alguém fala, mas isso aí funciona? Esse negócio de palavra profética, é um direcionador, como é que é? Oxford fez uma pesquisa. Sabe qual foi a palavra do ano de 2025? Oxford, não é palavra profética não, foi a palavra que direcionou a humanidade em 2025. Rage bait. Sabe o que é rage bait? É gerar raiva das pessoas através da internet. O que isso significa? Preste atenção. Você que usa rede social, seja TikTok, que tinha que apagar, né? Mas se tem, né? Deus te console. Instagram ali nos Reels, Shorts no YouTube. Tem outras aí que eu não conheço, mas aí você está lá. Se alguém passar na sua timeline e falar assim, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus. Na hora de falar não dá nem tempo de falar Deus. Você já... Olha, eu queria fazer uma oração. Não dá tempo. Agora, quando pega, você está passando, escrolando o seu dedinho, aí aparece alguém falando assim, é impressionante o que aquele pastor... Aí você, meu Deus, o que aquele pastor? Aí você dá o seu watch time, o seu tempo de tela de assistir. Você dá a sua atenção para aquele vídeo desgraçado. Sites cristãos com referências à fofoca. E o crente está lá, assistindo. Isso não só no mundo cristão, mas em qualquer lugar. A raiva. Os maiores influenciadores de futebol, pode ver, que mais cresceram hoje. Eu não sei qual é o seu time. Vê qual é o maior influenciador. Foi o cara que mais reclamou do seu time. Por quê? O rage, a raiva, foi a palavra que controlou o nosso sentimento e o nosso coração ano passado. Olha, se você acredita ou não em palavra profética, aí é a sua fé. Mas se eu tenho uma liderança que declarou uma palavra, o mundo está dizendo que é raiva. E a minha liderança está dizendo que é aliança. Cara, eu fico com aliança. Eu fico debaixo de uma palavra de Deus. Eu fico debaixo de uma palavra profética. Eu tomo posse. Eu vivi muita provisão ano passado. Então, quando você vê aqui que Jesus, ele sofreu toda a ira, ele levou sobre si a injúria, nós vamos ser injuriados. Jesus foi injuriado? Muito. Nós vamos ser? Vamos. Irmãos, quantas matérias saíram da nossa igreja no passado? Falando da gente? Tudo. Por quê? Dá clique, dá view, dá audiência. E monetiza. Mas é a raiva, é o sentimento de raiva. Nós temos aqui na igreja uma parceria com o Movimento Legendários, que eu apoio com toda a minha força, que eu conheço. Tem gente que só sabe falar mal do Legendário. Homem tem que subir a montanha? Não. Mas se não sobe a montanha, fecha a boca. Tá tudo bem. Não vou ficar falando mal porque eu não gosto. Irmão, fala mal do diabo, ele já tem tanto defeito. Deixa. Todo mundo que participou gosta. Então, já que a gente vai sofrer injúria, deixa para o mundo nos injuriar. Aqui dentro não, a gente tem que ser aliançado. Se tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou levar em oração. Pastor, eu sou obrigado a participar? Não, então eu não vou participar. Tá tudo bem. Olha que benção, que ambiente organizado. Então, perceba
as pessoas que você anda, as pessoas que você escuta, as pessoas que te influenciam, porque esse sentimento pode te alimentar e você não está percebendo. Quando, na verdade, nós somos o objeto da injúria. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, olha aí, é bem-aventurança. Então, se você está vivendo a verdade, e estão dizendo, depois que fulano converteu, ele parou de ser legal. Olha, ele não vem mais em algumas coisas, ele está diferente. Glória a Deus por isso. O que não pode é falar assim, aquele camarada diz que é crente, mas está dando cheque sem fundo. Aquele cara ali não pagou o Pix até hoje. A gente apertou a mão, combinou, ele não honrou. Aí não, que aí não é injúria, é verdade. Se você é um caloteiro, aí não tem como te defender, né? Não, mas Jesus na cruz, não, aí não. Calote não foi para a cruz, não. É responsabilidade sua, resolva. Mas quando se tratar de injúria, exalte ao Senhor, glorifique a Deus. Porque o diabo, ele só bate em quem está fazendo a diferença. Verso 4 diz assim, olha, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que texto lindo. Tudo que outrora for escrito. O que significa outrora for escrito? Está se referindo ao Antigo Testamento. Irmãos, leiam o Antigo Testamento. Pastor, eu estou no tempo da graça, meu negócio é Jesus, a lei lá. Não, se está ali tem propósito. E a Bíblia diz que foi escrito para a nossa consolação. Está aqui o verso 4. Pela paciência e pela consolação das Escrituras. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente gera paciência e consolação. Tem vezes que a gente vai viver situações muito difíceis e a gente precisa de paciência. Paciência num mundo frenético, num mundo dopaminérgico, né? Num mundo que a pessoa liga para você, para dizer assim, vê meu zap. Você já mandou o zap. Por que você me liga para ver teu zap? Eu vou ver teu zap. Aí tu vê a mensagem do zap. Tá tudo lá no e-mail. Meu Deus, né? Aí você abre o e-mail. Naquela reunião pessoal que a gente vai ter, pessoalmente, a gente decide. Eu falei, quer dizer, é uma geração frenética. É uma geração que não consegue. Vocês viram aí a Warner Bros. Sendo vendida? E quem está comprando, quase fechando, é a Netflix, né? E aí quem gosta de cinema fala, não, a Netflix não. Pelo amor de Deus, não. E eu sou desses aí também. Não, Netflix não. O Batman vai usar rosa. Não. Mas não é só por isso. O dono da Netflix já disse que as produções dela são para pessoas que assistem televisão olhando para o celular. Ou seja, está passando um filme e a pessoa está aqui, e ela só está ouvindo. É por isso que você vai ver o filme, fala John, 80 vezes o nome do personagem. John, e o John? E John fala, eu já sei que é o John. Não, mas o cara está aqui, ele tem que saber. É uma geração que não se concentra, que não presta atenção. Vê os Rocket aí. Quem foi ver Avatar 3? 3 horas no cinema, não. Eu quero um shorts para explicar. O bicho é azul e voa. Acabou. É isso, Avatar. A geração não presta atenção. Vai assistir essas trilogias. Não, vamos assistir Senhor dos Anéis. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí os vídeos que mais bombam no YouTube são esses. Tudo que você precisa saber sobre. Aí o cara faz um vídeo de 3 minutos. Não tem como. Tudo está em 3 minutos. Não tem como. Não tem. Mas é a nossa geração. Que não tem paciência. Essa é uma das razões da Bíblia ser um livro grosso, meu irmão. Para já desanimar. Fala, caraca, é muita coisa. E a letrinha desse tamanho, né? Times New Roman 7. Você fala, meu Deus. Lê. Aí vai no Antigo Testamento. Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, gerou... Você fala, gerou, meu Deus, tudo bem. Problema deles aí, irmãos. A família é grande. Não queria estar nesse Natal nem a pau. Não, mas lê, tenha paciência. Porque é nessa palavra que a Bíblia diz, pela paciência e pela consolação. Às vezes você vai enfrentar um câncer, está repreendido. As músicas aqui já venceram, inclusive. Se não for a consolação, né, pastor Roberto? Se não for a consolação da palavra de Deus, meu irmão, a gente fica doido. Um problema no teu casamento. Homens que se suicidam porque quebram financeiramente. Se não for pela consolação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos consola em tempos de dificuldade, irmão. É a palavra de Deus que a gente vai... Deus fala comigo. E você vai ler a palavra e você começa a ter aquele refrigério do Espírito. Aquele entendimento, é a palavra. Mas tem que ter paciência. Às vezes tem um irmãozinho aqui que batizou agora. Pastor, tem 6 meses que eu estou na igreja. Até hoje eu não sei qual é meu chamado. Eu falei, até hoje?
6 meses? Complete a frase, Pai, Filho e... Às vezes nem fala, Espírito Santo, ainda erra. E quer saber o chamado. Tenha paciência. Paciência. O Antigo Testamento também nos dá um progresso da revelação de Deus. Você conhece mais de Deus do que Abraão. Que isso, Abraão, pai da fé? Pois é, ele não viu Jesus. Ele não ouviu a palavra de Jesus. Ele não leu o Evangelho de Mateus, de João. Porque a revelação de Deus foi progressiva, de Gênesis até Neemias ali, todo o Antigo Testamento. A vida com Deus é muito mostrada no Antigo Testamento, porque a vontade dele para nós é progressiva. Você não aceita Jesus, vem aqui na frente e já sai daqui com todo o script da tua vida. Não, é um mistério. Deus chegou para Abraão e falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, que terra? Que eu te mostrarei. Mas para onde? Que eu te mostrarei. Que direção? Que eu te mostrarei. A sua caminhada com Deus durante muito tempo é, eu vou te mostrar, mas ainda não mostrei. Tenha paciência. Tenha paciência. Em homenagem ao pastor Gabriel que gosta, diga para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso é bonito, tenha paciência. Só para implicar aqui. E diz mais, verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É o mesmo sentir. A gente precisa sentir pelo próximo que Jesus sentiu por você. A graça que te alcançou, você precisa gerar ela na vida do teu irmão. Você precisa amá-lo, você precisa cuidar dele, você precisa se preocupar com a vida dele. Às vezes você está sentindo falta de alguém aqui na igreja. Esse alguém não está num GC, não está muito alinhado, e você sabe dele. Dá uma ligada, procura, cuida. Quantas vezes eu já fui procurar alguém? Oi, sumido, né? Ah, pastor, você não sabe da maior. Tem uns 3 finais de semana que eu caí. Falei, irmão, caiu, levanta. Caiu, mano, levanta. É porque eu não mereço. Eu falei, brother, eu também não mereço não, cara. Quem ali merece? Ninguém merece não. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos nós não merecemos. A Bíblia diz que todos pecaram, está aqui em Romanos, e carecem da glória de Deus. Agora, quando a Bíblia diz suporte o debilitado, quando a Bíblia diz tenha esse amor, esse sentimento que Cristo teve pelo outro, isso não significa compactue com o pecado dele, não. Desagrade-o em amor. Irmão, o que você fez foi horrível. Você conhece a verdade. Então entre em arrependimento. Vamos orar junto aqui. Mas ponto final nessa história. Eu atendi uma vez um camarada que estava chegando na igreja. E ele estava noivo. E ele tinha 2 namoradas, uma em Brasília e outra em outro estado. A de Brasília estava ficando noiva. Falei, irmão, sério, pastor, eu não sei com quem ficar. Eu falei, meu Deus, nem com nenhuma das duas, cara. Tu já é um adúltero, cara. Primeiro fica com Jesus, aceita Jesus de verdade. Não, já aceitei, não aceitou não. Vamos ser sinceros. Pastor, eu sei, mas é difícil. Não, difícil é ficar eternamente no inferno. Aí é difícil. Agora, tomar uma decisão de homem, alta idade, cara. Para com isso, vigia. Mas é mais forte do que eu. Então pronto, então você está dizendo que as tentações da sua carne são mais fortes do que o espírito que um dia se propôs a habitar em você. Mas pelo visto ele saiu, deixou a casa arrumada e outros 7 demônios já entraram aí e estão fazendo um grande rendezvous. Né, pastor? Irmão, vigia. Tem que falar, é em amor. Aí o que você faz? No outro dia. E aí, já está solteiro? Não, pastor, não é assim não. Como é que você administra 2 WhatsApp? Como é que você administra viagenzinhas a trabalho? Isso é muito mais difícil do que falar, minha filha, olha, a gente precisa terminar. Se você for homem, você vai falar, porque eu te traí e tive outro relacionamento. Se você for pelo menos um fracasso absoluto, pelo menos termine e não explique, mas termina. Libera essa moça. Não faz isso com a vida dela, não. E a outra lá, a outra você também termina. Mas nenhuma, cara. Está errado, está tudo errado. E se for de Deus? Não, Deus estava nesse trisal aí, né? Tem que ser com amor. Pastor, terminei. Glória a Deus, irmão, que benção. Vamos para a igreja. Como é que você está vindo? Vem amanhã, eu quero te dar um abraço. Cara, para com isso, bicho. Vigia.
E aí você vê a transformação. Minha vontade era o quê? Era dar um de Pablo Marçal ali, de Atena, né? pegar e dar uma cadeirada no cara, né? Falar, vai, bah! Mas não, faz irmão, vigia, né? Se não é de Deus, você vai para o inferno. Vai aí. É sentir. Você que tem filho, você sabe disso. Nosso filho pode fazer a pior coisa do mundo. A gente não vai dar o pior castigo do mundo para ele, porque a gente ama o nosso filho. A gente vai corrigir, mas o amor não muda. O sentimento de Jesus por nós é exatamente o mesmo. Pastor, eu pequei demais. Que pena. Mas a partir de agora, você vai pecar de menos e você vai ter uma nova história em Jesus. Porque o Cristo que te ama, Ele está aqui à disposição. Ele não vai forçar, Ele não vai te obrigar, Ele não vai te... Mas Ele vai dizer, vem que eu te amo, eu quero te perdoar. Mas se arrependa. Isso faz toda a diferença. Quando você viver qualquer situação, dentro da igreja ou fora, saia do personagem e coloque Jesus ali e diga, como Jesus agiria se Ele estivesse aqui no meu lugar? Se Jesus fosse casado com essa mulher incrível que você é casado. Ô, Jesus do céu. Ele ia adiantar a cruz, ele ia falar, não, 33 está longe, vem. Como é que Jesus agiria com a sua esposa? Se fosse Jesus que estivesse dirigindo o seu carro na hora daquela fechada que você xingou o motorista e a mãe do motorista que nem no carro estava, coitado. Como é que Jesus faria dirigindo? Como é que Jesus assinaria aquele contrato de negócio cheio de pormenores? Sinta pelo seu próximo o que Jesus sentiu por você. E o verso 6 continua dizendo, para que concordantemente a uma voz glorifiqueis ao Pai, e o Pai de nosso Senhor Jesus. Para que concordantemente, que linda essa palavra, concordantemente, a uma voz. Irmãos, uma igreja unida é uma só voz. Você lembra daquele episódio de Chaves, que eles estavam na banda do Chaves, todo mundo tocando, estavam... Um estava tocando Mamãe Eu Quero, o outro estava tocando a Nona Sinfonia de Beethoven. Para ficar dentro da doxologia, da adoração, a igreja precisa estar com uma voz só. É uma direção só, é um direcionamento só. Existem igrejas, eu glorifico a Deus porque a nossa não é assim, mas existem igrejas que parecem uma verdadeira torre de Babel. Cada um falando uma língua diferente. Aqui na igreja a gente tem um Ministério de Gerações que trabalha isso, do Kids, Link, Rocket, Legacy, vai para o Hero, vai para o Shine. A gente tenta estar sempre na mesma linguagem. Mas se a gente não estiver na mesma direção, falando a mesma voz, vai virar um tumulto. É por isso que nós precisamos ficar sensíveis ao Espírito Santo para Ele nos guiar e nos direcionar. Nós estamos aqui de recesso do culto profético, só volta em fevereiro, mas o culto profético é uma experiência muito prática disso que a gente vive. Que a liturgia do culto é muito mais fluida e muitas vezes ela acaba mudando o direcionamento, mas porque estão todos na mesma voz. Nós temos uma liderança bem estabelecida que sabe o que quer e nos direciona. Preste atenção na liderança. O que a liderança está falando? Replique, fale também. O que a Bíblia está ensinando? Replique, vá direto. Isso traz uma unidade, deixa a igreja orgânica de uma forma muito linda. Assim são os ministérios da igreja, para que a gente possa ser uma igreja saudável. A Bíblia diz, para que numa só voz glorifiqueis ao Pai. Nós temos que estar na mesma... Vamos glorificar a Deus? Vamos, como? Uma só voz. Ah, pastor, eu sou muito crítico. Irmão, vigia. Adore mais, ore mais, jejue mais. Mas tem uma coisa que eu não gosto. Irmão, se você olhar para o espelho, você vai ver pelo menos umas 18 coisas que tu não gosta. Vai ter coisa. Mas leve em oração, faça um jejum por isso. Agora, não seja um rebelde. Não seja um violador. Vamos estar na mesma voz. É lindo quando o pessoal do louvor fala agora só a igreja. Eles ficam no instrumental baixinho e todo mundo canta o mesmo refrão. Imagina se um estivesse cantando, eu ainda tenho fogo, ainda tenho lenha. O outro vai estar cantando, eu quero voltar ao primeiro amor. O outro vai estar cantando, preciso de ti. Vai ser uma confusão. Na sua intimidade tudo bem, mas como uma só voz, precisa ser a mesma música. Como uma só voz, precisa ser o mesmo discurso. Precisa ser a mesma declaração de fé. Por isso que eu brinco, mas é verdade. Quando eu falo Hero e todo mundo grita Jesus, tem que ser uma só voz, Jesus. Quem manda nos homens da nossa igreja? Jesus. Quem é o sacerdote principal de nossa inspiração? Jesus. Quem é o controlador e o direcionador do ministério de homens? Jesus. Então, quando nós falamos de uma só voz, Jesus, eu quero, pela fé, entender que dentro de casa, esse cara também está falando Jesus. Que na hora da dificuldade no trabalho, ele vai falar Jesus. Que na hora de uma tentação, ele vai estar ali, Jesus. Porque é uma só voz. Verso 8 diz... 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
esse acolhimento aqui, o termo original no grego, está dizendo assim, receba na sua casa, acolha. Aqui é bonito que a gente fala, tem alguém visitando? A gente vai lá e dá um abraço, um aperto de mão, conhece o irmão ali rapidamente. Mas isso é extremamente insuficiente, viu, gente? Acolher, né? O ministério acolher, a gente tem que... Mas se preocupe em acolher as pessoas. Porque antes de ganhar qualquer pessoa para Jesus, a gente ganha para a gente. Porque nós que apresentamos Jesus. Você quer o Hero 5 aí, os homens solteiros. Quer impressionar uma moça? Primeiro, seja homem, né? Isso aí já é 80%, né? Seja homem. Mas você vai dar um presente, procura dar numa caixa bonita. Não pega aquele papel da loja americana e volta. Não, faz isso não. Pega uma caixa decente, faz um negócio. A experiência de abrir um belo presente, né? Fala, olha que caixa bonita, né? Paga um perfume ali só para aquele. Pá. E aí, dá uma experiência boa. Antes de saber o que tem dentro, só a caixa já gerou expectativa. Nós somos essa expectativa de Jesus. Se a gente chamar o seu vizinho, falar assim, você aí do 305, vamos lá na igreja do fulano? Aquele cara fala palavrão pra caramba, aquele cara ali está 6 meses sem pagar o condomínio. Ele não sabe estacionar na vaga, pega 2 vagas de propósito. É péssima pessoa. Eu vou ser crente para ser igual a ele? Vamos lá no teu trabalho e fala assim, vamos lá na igreja. O setor todo aqui, o setor inteiro. Lá? O maior fofoqueiro daqui é essa irmã. Essa brother aí, ó. Ela sabe a vida de todo mundo aqui. Parece até que é do RH, e não é. Então, se nós não acolhemos as pessoas para nós não vamos ter credibilidade para apresentar o Jesus que nós servimos e amamos. Se preocupe muito com isso. Qual é a percepção que as pessoas têm de Jesus na sua vida? Tem gente que aceita Jesus e fala assim, nossa, eu não imaginava que era tão bom. Sério? Você é o primeiro a se converter na tua casa? Não, minha família toda é crente. Eu falo, meu Jesus amado. Avança. Verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Para que os gentios, vamos ler junto, 9 faz sentido. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Aqui, nós vamos ler o 8 e 9, no sentido de a jornada dupla, o ministério duplo de Jesus. Jesus tinha um ministério com os gentios e tinha um com os judeus. O ministério de Jesus com o judeu era o cumprimento da promessa aos pais da fé, aos patriarcas, né? Patriarcas é melhor. Ele promete e ele cumpre essa promessa aos judeus. Deus não mentiu. A esperança da vinda do Messias se cumpre em Jesus. Por isso que ele é o ministro da circuncisão. A circuncisão aqui não é apenas cortar o prepúcio nem nada, mas o ministro da circuncisão representa toda a lei judaica, toda a lei. Jesus é o ministro dessa lei. Ele é a representação máxima da completude da lei nele. Mas também, aí continua, para que os gentios glorifiquem a Deus através da vida dele. A graça de Jesus expandiu para os gentios. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós somos gentios, convertidos ao Senhor. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé que há em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, eu não mereço aceitar Jesus. Não merece mesmo não, nota 10. Pastor, eu não mereço ir para o céu. Nota 10, já tem 20 pontos aí. Pastor, eu não sou digno nem de tomar Santa Ceia. Mas 10, nota 10 para tudo que você está falando. Porém, ninguém é. Não, pastor, você é crente. Você fez carisma, você fez o master. Você fez isso. Não, você é pastor, que isso, você está aí. De vez em quando vem uns doidos, fala, pastor, você que está mais perto de Deus. Eu já me sinto assim meio, né? Caraca, será que eu estou morrendo? A luz vindo? Não. O Espírito Santo habita em nós. Todos nós estamos perto de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado, é verdade. Mas a graça foi derramada. E te alcança, mas ela não te invade. Se você quiser, você mergulha nela. E é por isso que o Evangelho é tão lindo. Porque nós precisamos entender isso. Que nós não merecemos essa graça. Os gentios não mereciam essa aliança com Jesus. Mas Jesus foi misericordioso e por isso foi. Por que Jesus hoje está te chamando? Vem para a minha presença. Começa 2026 em unidade. Começa 2026 vivendo a verdade que está no seu coração. Mas você é difícil para aceitar isso. Hoje você vai quebrar essa barreira. Vai entregar a sua vida para Jesus. Vai entregar seus compromissos para Jesus. A sua família.
Por quê? Porque há uma graça que não vem do púlpito, não vem dos teclados, não vem do violão, não vem dos instrumentos, não vem dos músicos, não vem da recepção, não vem dos obreiros, vem de Deus. E é essa graça que nos alcançou. Tem uns caras aqui que era todo errado. Aí você fala, converteu, fulano, lê mais a Bíblia que eu, está mais crente que eu. Mas como que um cara desse mudou tanto? Ah, irmão, a graça. Graça quando vem, dá um banho de loja, muda tudo. Linguajar, falava palavrão, era fofoqueiro, pornógrafo, sabe, era um cara trambiqueiro. Hoje, regularizou tudo, tá tudo bonitinho, ó. Você fala, mas como? Não é possível, não. Humanamente não, mas com a graça é. Então a graça é o que faz essa igreja aqui se estabelecer como uma igreja saudável. Porque Jesus é misericordioso para conosco. E é por isso, aí vem o apóstolo Paulo e dá um banho de apologética aqui e cita versículos, eu quero ler para a gente poder avançar e encerrar. O verso 10, o verso 11, vamos ler 9, 10, 11 e 12, porque é o mesmo contexto, que diz assim, olha, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Olha que coisa mais linda, aí ele vai citar o Salmo 18, verso 9. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantei louvores ao teu nome. No verso 10 diz, e também diz, aí ele diz Deuteronômio 32, 43, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, no verso 11, ele vai citar o Salmo 117, verso 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos os louvem. E no verso 12, ele vai dizer, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Irmão, você quer vencer na sua vida? Faça como o apóstolo Paulo acabou de fazer aqui. Declare a palavra. Declara a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Atos 16, 31 diz, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo, para mostrar que Deus tinha um plano na vida dos gentios, ele não falou o que ele pensava, ele só declarou a palavra. Ele falou, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Chega para esse teu problema e diga, problema, a Bíblia diz. Chega para essa tentativa de divórcio, fala assim, divórcio, a Bíblia diz. Chega para esse levante de Satanás, pastor, eu sinto que eu sofro inveja, macumbaria, feitiçaria, seja qual for a porcaria. Fala, olha isso aqui, a Bíblia diz. Declare a palavra. Pastor, mas eu não mereço declarar. Não merece, mais 10 pontos para você. Mas pela graça nos foi otorgado o direito de declarar a palavra. E é por isso que eu posso falar, o sangue de Jesus tem poder. Certa vez uma mulher me ligou 3 horas da manhã. Eu falei, que beleza, né? Pastor, estou vendo um demônio aqui na minha casa. Eu falei, repreende ele, porque eu já estou de pijama. Pastor, mas eu tenho medo. Eu falei, por isso que ele está aí. Ora, repreende. Mas ora por mim. Eu falei, põe no viva voz. Sai daí, capeta, que eu estou com sono. Nome de Jesus. Sumiu? Sumiu, pastor. Eu falei, irmã, você tem poder na tua casa, você tem autor na casa, é tua. Declara a palavra de Deus dentro da tua casa, tem que ligar para mim não, minha irmã. Pode ligar, amém, mas assim, nessas horas, saiba, você tem autoridade. Pastor, meu filho está dando muito trabalho, você é a maior autoridade. Pode pegar todos os pastores aqui, a gente faz um círculo, põe teu filho aqui no meio, e a gente fica orando a tarde inteira na cabeça do teu filho. Ele vai sair daqui calvo, de tanta mão molhada de suor. Mas a tua palavra, como mãe, como pai, tem mais poder. Declara a palavra na vida do teu filho. Meu filho é flecha do Senhor, meu filho é bênção. Meus 2 filhos já falam, você vai ser pastor e o que mais? Ah, quero ser astronauta também, vai abrir igreja na lua. Pastor e quê? Policial, amém. Botou no camburão, vai pregando, aqui e lá. Prega, prega, prega. Palavra tem poder. Eu estava falando com a Rebeca, eu falei, amor, minhas noras vão ter uma dívida de gratidão muito grande por mim. Que eu já oro por elas, ó. Estou orando aqui para esses caras tomar atento, ser homem de verdade, deixar de ser frouxo. Nunca vai ter registro de dancinha de TikTok dos meus filhos. Não, é macho, é homem. Mas por quê? Porque eu creio que palavra tem poder. Quando a gente vai atender gente, muitos falam assim, pastor, minha mãe sempre falou que eu era burro, burro. Eu sou burro. Não, você não é burro. Você é imagem e semelhança de Deus. A palavra tem poder. E como é que eu termino isso, pastor? Como é que eu vou me tornar uma igreja unida, que me preocupa com o próximo, que viva a graça? Termina o verso 13. O apóstolo Paulo diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, alegria e paz, no vosso crer, para que sejais o quê? Ricos de esperança em alguma coisa. Que coisa é essa? No poder do Espírito Santo. Dinamis é a palavra aqui, que vem a derivação da palavra dinamite.
Poder, explosão. O poder do Espírito Santo é o que nos faz viver isso aqui. Pastor, eu entendi tudo, glória a Deus, vou sair daqui e praticar. Se o Espírito Santo não te encher, você vai falhar no primeiro segundo que você tentar. Somente com o Espírito Santo você consegue. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar? Para que o Espírito Santo te possua poderosamente aqui. Pastor, tem coisa aí que você falou que eu achei massa, mas é muito difícil. Beleza, é aí que o Espírito Santo vai entrar. Nós somos uma só voz nesse lugar. A Bíblia diz, para que glorificais a Deus como uma só voz. Amém? Quem faz parte dessa voz? Diga amém. Isso, uma só voz no amém. Mas é o Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo. Se você fala em línguas, pode falar. Se você não fala e quer falar, busque. Mas é importante que você se entregue totalmente ao poder do Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo, me encha. Feche seus olhos agora. Eu preciso ser cheio de Ti, Espírito Santo. Se não for o Senhor, vai dar ruim. Se não for o Senhor, eu vou fracassar. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Eu tenho que pedir perdão para minha esposa, ainda não fiz isso. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso pedir perdão para o meu marido, mas não fiz. Espírito Santo. Eu preciso corrigir a rota na criação do meu filho. Eu estou sendo negligente. Meu filho tem mais tempo de tela do que tempo de rosto do pai. Meu filho vê mais Netflix do que escuta minha voz. Meus filhos estão ausentes na criação paternal. Deus, na Tua igreja eu tenho sido falho. Eu tenho me compromissado como voluntário em algumas coisas, não tenho feito, eu tenho sido negligente. Eu tenho dito que sou forte, mas na verdade eu estou entre os fracos. Que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor derrame o Teu poder sobre nós aqui. Aquele fogo que tocou nos lábios do profeta Isaías e transformou aquele camarada de lábios impuros no maior profeta do Antigo Testamento, profeta messiânico, o homem que mais anunciou sobre Jesus no Antigo Testamento, porque o poder do Espírito tocou ele. É esse poder que nós clamamos a Ti nesse momento, que nos constrange, que nos revela o nosso pecado, que revela a nossa transgressão, que revela o nosso orgulho, que revela as nossas falhas, as nossas limitações, não com o dedo do diabo acusador, mas com o coração apaixonado de Jesus, dizendo, eu estou te mostrando, para que hoje você mude, para que hoje você se transforme, para que hoje inicie os primeiros passos do melhor tempo da sua vida, para que esse ano da aliança seja um ano de grandes testemunhos, e no culto da virada, você procure o pastor Esdras e diga, pastor, eu quero contar meus testemunhos, eu quero contar minhas histórias, porque esse ano eu vivi coisas sobrenaturais, porque o poder do Espírito Santo veio sobre mim. Aonde houver o reinado de um demônio, eu te expulso agora em nome de Jesus. Saia desse casamento agora, saia dessas finanças agora, saia desse coração depressivo, desse pensamento de morte suicida, saia daí agora em nome de Jesus. E que o poder do Espírito Santo habite poderosamente, transbordantemente sobre cada um de nós aqui. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio.